Explodiu o coração dele na sexta-feira. Shalom Leculã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Queridos do Senhor, sem muita delonga, eu quero compartilhar convosco uma curiosidade bíblica que me chamou bastante a atenção, que se localiza no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 19, e no versículo de número 32 ao versículo de número 33 e o versículo de número 34. Olha só o que diz o verso 32. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Todos nós somos sabedores que Jesus foi crucificado no madeiro, em uma cruz, em uma estaca. E do lado esquerdo e direito, dois ladrões também foram crucificados. Segundo a história diz que um dos ladrões se chamava Gestas e o outro se chamava Dimas. Ok? E Jesus ficou crucificado no meio entre dois ladrões que também foram crucificados com ele. E há uma curiosidade muito interessante, que o nome do monte que Jesus foi crucificado se chamava Calvário ou Gólgota. O vocábulo Calvário ou Gólgota significa caveira. Por quê? Porque, segundo a Bíblia de Estudo, King James, afirma que são os comentaristas, né? Eles afirmam que quando o observador observava o monte de longe, enxergava de longe uma caveira. Ou seja, o monte tinha uma forma de uma caveira. Daí veio o nome Calvário ou Gólgota. Como queira. Certo? Aí o verso 32 diz: E foram então os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Verso 32. Mas vendo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Ou seja, as pernas de Dimas foram quebradas. As pernas de Gestas foram quebradas. Mas as pernas de Cristo não foram quebradas, porque perceberam que Jesus já estava morto. Possivelmente Gestas e Dimas ainda estavam vivos. E para adiantar a morte, ou para matar logo Gestas e Dimas, quebraram-lhes as pernas.
Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. Lembrando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, segundo Paulo, e segundo João Batista, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estamos em um período de festa pascual, festa da Páscoa, no hebraico é de Pessa. E o cordeiro não poderia ter os seus ossos quebrados. É uma alusão a Cristo. Rebes, uma das interpretações exegética, hermenêutica judaica. Ok? Então essa é não quebraram as pernas de Cristo, porque ele já estava morto. Certo? Aí no verso 34, escrito está: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E logo saiu sangue e água. Vamos focar aqui no vocábulo lança. Segundo a Bíblia de Estudo, contexto judaico, diz que a lança se chamava pilu. Era feito de madeira leve e tinha uma ponta de ferro, medindo cerca de 1 metro. Olha só, essa ponta de ferro media cerca de 1 metro. Então, o que foi que o soldado fez? O soldado perfurou um dos lados de Cristo que estava na cruz. E quando foi perfurado, o que é que aconteceu? Logo saiu sangue e água. Sangue e água. Eu quero dar ênfase. Eu quero salientar. Eu quero destacar esses dois vocábulos: sangue e água. Sangue e água. Baseado nesses dois termos, sangue e água, eu quero falar sobre a explosão do coração de Cristo, do Machia, de Jesus na cruz. Eu quero focar nesses dois vocábulos. Eu quero fazer ênfase: sangue e água. Ok. Baseado nesses dois vocábulos, há um debate muito grande. Porque vem um grupo de teólogos antigos, autores antigos, e diz o seguinte: sangue e água é nada mais, nada menos do que simbólico. É simbólico. O sangue representa a Santa Ceia, ou seja, a instituição da Santa Ceia que Cristo
instituiu quando ele pegou o cálice, que continha um vinho, um suco de uva, e ele diz: esse cálice é o meu sangue, que será derramado por muitos. Ok? Mais ou menos assim. E a água simboliza o batismo do convertido. Então, alguns teólogos afirmam isso, que o sangue e água aqui é simbólico, ok? Mas vamos lá. Esses teólogos, eles se baseiam em alguns textos da Brit Hadashah do Novo Testamento. Vamos começar pelo texto de 1 João. 1 João capítulo 5, versos 6. Olha só o que está escrito. Este é aquele, está falando de Jesus, que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Também tem outro texto judaico que está no Talmud, está lá na Midrash, certo? Que também faz alusão a água e sangue. Vamos lá. Na Midrash. Midrash Shemot Rabbah 3,14. Olha só o que é que o texto diz. Capítulo 3, verso 14. Olha só o que diz. Bemidbar, capítulo 20, a Midrash Shemot Rabbah, capítulo 3, verso 14. Olha só o que diz. Bamidbar 20:10. E ele bateu na rocha, e ela produziu, como diz. Então ele bateu na rocha, e ela escorria, vaiazuv, escorria. Água, Terrilim 78:20, escorrendo. Sempre indica sangue, certo? Baseado no texto de Vaikra 15:25, que fala do sangue ou da hemorragia da mulher, certo? Aí os rabinos falam que quando Moisés bateu na rocha, que saiu água e sangue. Água e sangue. E todos nós somos sabedores que Jesus, ele é a rocha que estava no deserto. E Paulo fala isso, que Cristo é a rocha. E os rabinos, na Midrash Shemot Rabbah 3,14, diz que quando Moisés bateu na rocha, saiu água e sangue. Ok? Isso aqui é uma Midrash. Certo? Uma Midrash. Ok?
Como João era judeu, possa ser que João ele enxergou Cristo como a rocha e falou que saiu água e sangue de Cristo, ou sangue e água, certo? Só que a maioria dos teólogos afirma que a água e o sangue é simbólico. Lembra que há um debate entre teólogos cristãos e médicos cristãos. Agora vamos ouvir a opinião dos médicos concernente a esse assunto que acabamos de fazer ênfase, ok? Vamos ouvir aqui o comentário do teólogo Adam. Ele nasceu no ano de 1762 e morreu no ano de 1832. É um autor antigo. O teólogo Adam, ele pega um comentário de um cristão médico, texto de João, que a princípio, acabamos de fazer leitura. E ele diz uma coisa: sangue e água. Pode-se supor que a lança atravessou o pericárdio. O que é o pericárdio? O pericárdio é uma bolsa que protege o coração do indivíduo. No pericárdio contém um líquido que se assemelha à água. Ok? Aí o teólogo Adam, ele diz o seguinte: pode-se supor que a lança atravessou o pericárdio, que é a bolsa que protege o coração do indivíduo, e que nessa bolsa que protege o coração do indivíduo contém um líquido que se assemelha à água. E ele diz: e perfurou o coração. Foi da onde brotou o sangue. Sangue e água. Que a água procedeu do primeiro, pericárdio, e o sangue do segundo, o coração. Ou seja, quando o soldado pegou aquela lança e perfurou o coração de Cristo, primeiro perfurou o pericárdio, a bolsa que protegia o coração de Cristo, que continha um líquido. E segundo, perfurou o coração. Quando perfurou o pericárdio, o coração, saiu sangue e água misturados juntos. Ele tirou isto de um comentário de um cristão médico que entende de medicina. Ok? Tem outro. O teólogo, ele viveu no ano de 1798 e morreu no ano de 1870. Olha só o que o teólogo Albert Baines, ele diz, né? Aquilo. Vou botar aqui para ver. Pronto. Aí ele diz o seguinte: tal fluxo de sangue e água torna provável que a lança chegue ao coração.
se Jesus não estivesse morto antes, isso teria fechado sua vida. O coração é cercado por uma membrana chamada pericárdio. Essa membrana contém uma matéria séria ou licor que se assemelha à água, o que impede que a superfície do coração sequer seque por seu movimento contínuo. Ok? Outro comentário para finalizar, do teólogo judeu messiânico David Esther. Ele diz algo interessante. De acordo com a opinião médica, o sangue e a água são sinais de que a causa final da morte de alguém é uma forte parada cardíaca. Ou seja, quando Jesus disse, ele disse no verso 30, olha só o que diz. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando o texto diz entregou o Espírito, isso aqui é uma figura de linguagem. Quando o texto diz inclinando a cabeça, ele abaixando a cabeça, entregou o Espírito. O vocábulo Espírito aí é uma figura de linguagem chamada de eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Ou seja, em vez de eu chegar para alguém e dizer assim, Rodrigo do amendoim morreu, certo? É um choque muito grande. Um choque muito grande. Só que eu quero utilizar a figura de linguagem chamada eufemismo, que é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Então eu vou substituir a palavra morreu por dorme. Rodrigo do amendoim, ele dorme. Certo? Ele dorme. É o que aconteceu aqui nesse caso aqui. É uma figura de linguagem chamada eufemismo. Ou seja, aqui Jesus, quando a expressão está escrita, entregou o Espírito, diz que ele morreu. O que é que eu aprendo aqui com o comentário do teólogo judeu messiânico David Esther? Eu aprendo aqui o seguinte, que Jesus sofreu uma parada cardíaca quando ele entregou o Espírito, quando ele morreu. Esse texto é muito interessante. Agora eu quero dar minha opinião. Para mim, quando o texto diz que quando o soldado perfurou o lado de Cristo, para mim é o lado esquerdo, atrás do tórax está o coração. Então, para mim, o coração de Cristo foi perfurado, e foi perfurado
não somente o coração, mas o pericárdio. Aí, perfurando o pericárdio e o coração, aí saiu misturado o líquido que se assemelha à água e o sangue que estava no coração. Essa é a opinião médica, ou de um médico cristão, de um médico cristão, e eu sou a favor dessa opinião. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês possam estar ou receber notificações dos meus próximos vídeos. O vídeo foi muito longo porque é um estudo, é conhecimento. O nome do programa é Graça e Conhecimento. Eu estou falando acerca da explosão do coração do Mashiach, do Cristo, na cruz do Calvário. Ok? Shalom, shalom.